Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 151, dia 151, e vamos ler o capítulo 9 de 1 Reis, 2 capítulos de Eclesiastes, o 6 e o 7, e depois vamos rezar o Salmo 7. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, para você receber uma notificação sempre que postarmos um vídeo novo nesses 365 dias. Enfim, como eu disse, é o dia 151 e vamos ler o capítulo 9 de 1 Reis, que assim como ontem, vai parecer mais um flashback do que vimos em 2 Crônicas, porque realmente é. Hoje vai falar novamente sobre as outras coisas que Salomão construiu e também sobre a segunda aparição do Senhor a ele. Também vamos mergulhar mais fundo em Eclesiastes, esse livro incrível de sabedoria, onde Coelet, o pregador, disserta sobre o significado da vida, e é ao que pode ser ou não perigoso darmos ouvidos. Vamos ver tudo isso hoje, enquanto lemos 1 Reis capítulo 9, Eclesiastes 6 e 7, e rezamos o Salmo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 9. Nova aparição e oráculo. Quando Salomão terminou o templo, o palácio real e tudo o que queria e desejava, o Senhor lhe apareceu outra vez, como em Gabaon. Ele disse: Escutei a oração e súplicas que me dirigiste. Consagro este templo que construíste para que meu nome resida nele para sempre. Meu coração e meus olhos estarão sempre nele. Quanto a ti, se agires de acordo comigo como teu pai Davi, de coração íntegro e reto, fazendo exatamente o que te mando e cumprindo meus mandamentos e preceitos, conservarei perpetuamente teu trono real em Israel, como prometi a teu pai Davi. Jamais faltará um descendente teu no trono de Israel. Porém, se vós ou vossos filhos me abandonardes, ou não guardardes os preceitos e mandatos que vos dei, e fordes prestar culto a outros deuses, adorando-os, apagarei Israel da terra que lhe dei. Rejeitarei o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será o refrão e a caçoada de todas as nações. Este templo será um montão de ruínas. Os que passarem se espantarão e assobiarão, comentando: Por que o Senhor tratou dessa forma este país e este templo? Eles dirão: Porque abandonaram o Senhor seu Deus, que havia tirado seus pais do Egito. Porque aderiram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor fez cair sobre eles essa catástrofe. Eres-Cabul. Salomão construiu os 2 edifícios, o templo e o palácio, durante 20 anos. Com a ajuda de Hiram, rei de Tiro, que lhe forneceu madeira de cedro e cipreste, e todo o ouro que quis. Ao terminar, o rei Salomão deu a Hiram 20 aldeias na província da Galileia. Hiram saiu de Tiro para visitar os povoados que Salomão lhe dava, mas não lhe agradaram. E ele protestou: Que aldeias me dás, irmão? Chamou-as Eres-Cabul, e assim se chama hoje essa região. Hiram havia mandado ao rei Salomão 4.000 quilos de ouro. Recrutamento de trabalhadores. Modo como o rei Salomão recrutou trabalhadores para construir o templo, o palácio, o aterro, a muralha de Jerusalém, Azor, Meguido e Gazer. O faraó, rei do Egito, apoderara-se de Gazer, incendiando-a e degolando os cananeus que nela habitavam. Depois deu-a como dote à sua filha, a esposa de Salomão, e este a reconstruiu. Bet-Horon inferior, Baalat, Tamar do deserto, todos os centros de armazenamento que Salomão possuía, as cidades com quartéis de cavalaria e carros, e tudo o que quis construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras do seu império. Salomão fez primeiramente um recrutamento de trabalhadores forçados não israelitas, entre os descendentes que ainda restavam dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, povos que os israelitas não haviam podido exterminar. Não impôs trabalhos forçados aos israelitas, mas eles lhes serviam como soldados, funcionários, chefes e oficiais de carros e cavalaria.
Os chefes e capatazes das obras que comandavam os trabalhadores eram 550. Logo que a filha do faraó passou da cidade de Davi ao palácio que Salomão lhe havia construído, fez-se o aterro. 3 vezes ao ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão sobre o altar que havia construído para o Senhor, e queimava perfumes diante do Senhor, mantendo o templo em bom estado. O rei Salomão construiu uma frota em Azion-Gaber, perto de Elate, na costa do Mar Vermelho, no país de Edom. Hiram enviou escravos seus como tripulantes, marinheiros hábeis, junto com os escravos de Salomão. Chegaram a Ofir, e daí trouxeram para o rei Salomão uns 15.000 quilos de ouro. O livro de Eclesiastes, capítulo 6. Vi sob o sol uma desgraça que pesa sobre os homens. Deus concede riquezas, bens e fortuna a um homem, sem que nada lhe falte de tudo o que pode desejar. Mas Deus não lhe concede desfrutá-las, porque um estranho as desfruta. Isso é vaidade e sofrimento grave. Suponhamos que um homem tenha 100 filhos e viva muitos anos. Se não puder se saciar de seus bens, por mais numerosos que sejam seus dias, eu afirmo, um aborto é melhor, pois chega num sopro e parte às escuras, e a obscuridade encobre seu nome. Não viu o sol, não ficou a par de nada, nem recebe sepultura, mas descansa melhor que o outro. E se não desfruta a vida, ainda que viva 2 vezes 1000 anos, não vão todos para o mesmo lugar? Toda a fadiga do homem é para a boca, e o estômago não se enche. Que vantagem tem o sábio sobre o nécio, ou aquele que sabe virar-se na vida em relação ao pobre? É melhor aquilo que os olhos veem do que os desejos peregrinos. Também isso é vaidade e caça de vento. O que aconteceu estava determinado, e sabe-se que o homem não pode enfrentar alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais vaidade. Qual a vantagem para o homem? E quem diz ao homem o que vai acontecer depois sob o sol? Capítulo 7. É melhor boa fama que bom perfume, e o dia da morte que do nascimento. É melhor visitar a casa em luto do que a casa em festa, porque naquilo todo homem vai acabar. E o vivo, que reflita. É melhor sofrer do que rir, pois dor por fora cura por dentro. O sábio pensa na casa em luto, o nécio pensa na casa em festa. É melhor escutar a repreensão de um sábio do que escutar o refrão de um nécio, porque o folguedo dos nécios é como o crepitar de sarças sob a panela. Isso é outra vaidade. As pressões perturbam o sábio, e o suborno lhe tira o juízo. É melhor o fim de um assunto que o começo, e é melhor paciência que a arrogância. Não te deixes arrebatar pela cólera, porque a cólera se aloja no peito do nécio. Não perguntes, por que os tempos passados eram melhores do que os de agora? Isso um sábio não pergunta. Boa é a sabedoria acompanhada de patrimônio, e melhor é ver a luz do sol. Há a sombra da sabedoria como a sombra do dinheiro. Porém, é mais vantagem a posse de sabedoria, porque dá vida a seu dono. Observa a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele torceu? Em tempo de prosperidade, desfruta. Em tempo de adversidade, reflete. Deus criou os dois contrários para que o homem não possa averiguar sua própria fortuna. O bom é agarrar um e não soltar o outro, pois quem teme a Deus, em tudo se sai bem. Honradez e sabedoria. Em minha vida vi de tudo sem sentido. Gente honrada que fracassa por sua honradez, gente perversa que prospera por sua perversão. Não exageres tua honradez, nem refines tua sabedoria. Para que matar-se? Não exageres tua maldade, não sejas nécio. Para que morrer malogrado? A sabedoria torna o sábio mais forte que 10 chefes numa cidade. Não há no mundo ninguém tão honrado que faça o bem sem nunca pecar. Não dês atenção a tudo que se fala, nem escutes teu servo quando te amaldiçoa, pois sabes muito bem que tu mesmo muitas vezes amaldiçoaste a outros. Tudo isso examinei com um método, pensando chegar a ser sábio, mas fiquei muito longe. O que existe é remoto e muito obscuro. Quem o averiguará? A mulher.
Pus-me a indagar a fundo, buscando sabedoria e reta avaliação, procurando conhecer qual é a pior insensatez, a insensatez mais absurda. E descobri que mais trágica que a morte é a mulher cujos pensamentos são redes e laços, e cujos braços são cadeias. Quem agrada a Deus se livrará dela, e o pecador ficará dominado por ela. Olha o que averiguei, diz Coelet. Quando me pus a averiguar passo a passo, estive buscando sem encontrar. Se entre 1000 encontrei apenas um homem, entre todas as mulheres não encontrei uma sequer. Olha a única coisa que averiguei. Deus fez o homem equilibrado, e ele arranjou para si preocupações sem conta. Salmo 7. Senhor Deus meu, em ti me abrigo. Salva-me de meus perseguidores e livra-me, para que não me apanhem como um leão e me dilacerem sem remédio. Senhor Deus meu, se cometi isso, se há crimes em minhas mãos, se prejudiquei meu amigo ou despojei quem me ataca sem motivo, que o inimigo me persiga e me alcance, me pisoteie vivo por terra, esmagando meu ventre contra o pó. Levanta-te, Senhor, indignado. Ergue-te contra a fúria de meus adversários. Reage em meu favor, no julgamento que convocaste. Que uma assembleia de nações te rodeie. Preside-a do alto. O Senhor é juiz dos povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha honradez, em meu favor. Cesse a maldade dos culpados e apoia o inocente. Tu que sondas coração e entranhas, Deus justo. Meu escudo está em Deus, que salva os homens retos. Deus é um juiz justo. Deus sentencia a cada dia. Se não se convertem, afiará a espada, esticará o arco e apontará. Prepara suas armas mortíferas, maneja suas flechas incendiárias. Vede, concebeu um crime, está grávido de maldade e dá à luz uma fraude. Cavou e aprofundou um buraco e caiu na cova que fez. Recaia sobre ele a sua maldade. Caia-lhe na cabeça sua crueldade. Eu confessarei a justiça do Senhor, tocando em honra do Senhor Altíssimo. Pai do céu, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra e por tua sabedoria que compartilhas conosco. Obrigado por nos permitir fazer perguntas, por nos permitir questionar a realidade em que vivemos. Obrigado por nos permitir por nos chamar a questionar o que é bom, o que é justo e a questionar o que é o mal. A questionar o mal que existe em nossos próprios corações. Obrigado, Senhor, por nos permitir irmos até Ti com essas perguntas. Perguntas sobre as maldades que vemos, não só ao nosso redor, mas que muitas vezes estão dentro de nós mesmos. Obrigado por nos mostrar Tua palavra, através de Coelet, o pregador, que faz essas grandes perguntas e nos convida a questioná-las também. Te louvamos e agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Ok, vamos lá. Vamos começar por 1 Reis, capítulo 9. Estamos chegando ao fim do reinado de Salomão. E vimos várias construções, porque, né? Ele é Salomão, o construtor. Vimos ele fazer bastante coisa e vamos chegando ao fim da vida dele. E nos próximos 2 dias, vamos ver em 1 Reis capítulo 10 e 1 Reis capítulo 11, o homem mais sábio de todos terminar sua vida de sabedoria sendo um tolo. O construtor, o grande construtor, terminando sua vida em ruínas. E é isso que vamos ver na história de Salomão, conforme continuamos a acompanhá-lo pelos próximos dias. Mesmo que, como vimos, Deus tinha avisado ele, né? Naquele segundo sonho, Deus apareceu para ele dizendo: sim, eu vou te abençoar, eu estarei com você, eu vou consagrar seu trono, como consagrei o de seu pai. Sua dinastia estará no trono para sempre. Só não vire as costas para mim. Não vá servir a falsos deuses. E nós vamos ver que Salomão não leva essa parte muito a sério. Talvez ele até levou por um dia, uma semana, por alguns anos, mas assim, muitas vezes não se trata de como começamos, mas de como terminamos. Falando em não ser como começamos, mas como terminamos, Eclesiastes pode ser um livro bem difícil, bem confuso às vezes, mas ele também pode ser inspirador se entendermos da forma certa. Por exemplo, quando se trata de começos e finais. Coelet, que é o autor, né, Salomão, enfim, o autor de Eclesiastes diz: o dia em que morremos é melhor do que o dia que nascemos. Tipo, quê? É melhor visitar a casa em luto do que a casa em festa. Hã? É melhor sofrer do que rir? Tipo, peraí, eu não tô entendendo. O que você tá querendo dizer?
Mas uma das coisas que o autor, o homem sábio, está tentando dizer é que ao reconhecer que tudo tem seu fim, se reconhecermos que tudo um dia acaba, poderemos viver com um propósito. Que se só focarmos nos começos, se só focarmos no início das coisas e não no final, então provavelmente vamos viver como tolos. Vamos viver uma vida de tolices, como vamos ver acontecer com muita gente, aqui na Bíblia e em nossas vidas também. O que a gente faz? O que as pessoas fazem? As pessoas começam muito bem, mas nem sempre terminam bem. Então Coelet diz, sim, o dia de sua morte é melhor do que o dia em que você nasceu. Isso coloca as coisas em perspectiva. Stephen Covey disse uma vez, se não me engano, ele diz, comece com o fim em mente para viver sabiamente. Porque assim você já sabe o que vai enfrentar para chegar lá. Você já tem uma ideia de aonde você quer chegar. E assim você pode viver de uma forma que todos os seus esforços te levem para lá. Mas outra coisa, começa lá no capítulo 6, é onde ele diz, vi sob o sol uma desgraça que pesa sobre os homens. Que ele conta sobre alguém a quem Deus deu riqueza, posses e fortuna e tudo o que ele deseja, mas ele não consegue aproveitar, ele não tem o poder de usufruir dessas coisas. Porque um estranho as desfruta, isso é vaidade. Agora, isso pode ser no sentido de tipo, sim, ele recebeu todas essas bênçãos por todo o seu trabalho duro, ele foi muito abençoado, porém outra pessoa está colhendo os frutos do trabalho dele. Ou seja, não teve sentido, é sopro, vento, vaidade. Mas tem uma outra coisa chamada anedônia. Não sei se você sabe o que é, mas anedônia é a incapacidade ou a falta de vontade de sentir prazer. É o oposto do hedonismo, né? Hedonismo é a busca do prazer. É uma filosofia que busca o prazer. Anedônia é até um sintoma de depressão. É tipo, você tem diversas coisas boas ao seu redor, você tem, como a escritura diz, riquezas, bens e fortuna, mas você não consegue gostar. Tipo, a pessoa não sente, nossa, que legal, isso me deixa feliz, eu vou rir disso, vou aproveitar as coisas que eu conquistei. E ser uma pessoa anedônica, não sei se é assim que chama, é realmente um fardo. E muitas vezes podemos ser assim, podemos cair na armadilha de pensar, não, eu preciso voltar ao trabalho, eu preciso trabalhar mais porque eu estou preocupado com as contas que tem para pagar e eu estou preocupado com a gasolina que aumentou e sim, claro, isso tudo é verdade. Mas talvez, se você tem filhos, talvez Deus esteja te chamando para parar um minuto e agradecer pelos seus filhos. Brinca um pouco com eles, agradeça o fato de você ter sido abençoado com crianças. Ah, mas elas fazem bagunça, elas são barulhentas. Mas assim, elas não vão ser barulhentas e bagunceiras por muito tempo. Pelo menos não para sempre. Talvez você esteja sozinho e pense, eu não consigo ser feliz assim. Tá, mas você tem paz, você está sozinho, você tem um lugar silencioso e calmo para pensar. Você tem liberdade até para viajar ou talvez para servir. Tem tantas pessoas que não podem por causa de suas obrigações com a família. E eu não estou dizendo que... Eu só estou tentando mostrar o lado bom. Tipo, ok, eu estou solteiro, sim, eu adoraria começar uma família, sim, eu adoraria me casar, mas eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade para servir, para ajudar pessoas que não poderiam ser ajudadas por mim se eu tivesse uma esposa e filhos. Reconhecer que ser grato pelo que você tem e não lamentar o que você não tem. Tá, últimas coisas. Tem um versículo muito bom no capítulo 7, que é o versículo 10. Diz, não perguntes por que os tempos passados eram melhores que os de agora. Isso um sábio não pergunta. Porque os tempos passados eram melhores que os de agora. O famoso, na minha época, né? Tudo era tão melhor, eram tempos muito melhores do que estamos vivendo. Basicamente, Coelet está dizendo, o autor de Eclesiastes está dizendo, você não está sendo inteligente quando pergunta isso. Isso um sábio não pergunta. Por que antigamente tudo era tão melhor? Não era. Santo Agostinho, eu acho que Santo Agostinho disse uma vez algo do tipo... Não deseje os bons e velhos tempos, porque nesses velhos tempos você não pensava neles como sendo os bons e velhos tempos. Algo assim. Eu acabei de estragar a citação de Santo Agostinho, mas a mensagem era essa. Só mais uma coisinha. No versículo 21 do capítulo 7 fala, não des atenção a tudo o que se fala, nem escutes teu servo quando te amaldiçoa. Ele diz, não dê ouvidos a tudo que os outros dizem, nem tome como verdade quando alguém que trabalha para você ou qualquer pessoa te ofender. Porque é algo que pode nos deixar bem tristes, né? Às vezes alguém fala algo negativo sobre nós e isso acaba com o nosso dia. E ele continua, pois sabes muito bem que tu mesmo muitas vezes amaldiçoaste a outros. E eu penso, quantas vezes um comentário que alguém faz sobre nós, e assim, nem tô dizendo um comentário cruel, às vezes é só uma crítica normal, mas incomoda a gente e nos faz ficar pensando tanto que acaba estragando o nosso dia. E agora pensa, quantas vezes nós dissemos algo para as outras pessoas que as fez ficarem assim também? E não é só uma questão de, você não gosta disso, mas acaba fazendo isso com outras pessoas também. Eu acho que é uma questão de sabedoria.
E a sabedoria que tá passando aqui é... Alguém podia falar de mim, tipo, ele é legal, mas ele não é tão inteligente. Ou, ele se arruma bem, mas ele não é bonito, sabe? Se alguém falasse isso sobre mim, eu poderia ficar pensando sobre isso e permitir que isso me afetasse ou relevar, porque... pensa quando alguém te pergunta sobre algum filme que você viu e você fala, é bom. Tipo, você não parou e analisou todos os pontos do filme, as cenas e disse, essa é a minha conclusão sobre o filme. Você só deu sua opinião. E é a mesma coisa com as pessoas. Às vezes você só falou algo sem pensar e nem percebeu que a outra pessoa poderia achar ofensivo. E é esse o caso com as pessoas que dizem algo sobre você também. Na maioria das vezes elas nem pensaram antes no que elas iam dizer. Então assim, leva numa boa. Não fica pensando muito sobre. Não sei se fez sentido pra você, espero que tenha feito. Fez sentido pra mim na minha cabeça antes de falar. Acho que é um daqueles episódios que podemos dizer, Padre Mike, hoje você tava meio fora de sintonia mesmo. E eu responderia, ok. Talvez até lembraria do versículo 21 do capítulo 7 de Eclesiastes e diria, acho que não foi minha melhor explicação mesmo. Ai, que benção. Que bom que temos 365 episódios, né? Porque hoje é o dia 151 e amanhã, dia 152, eu posso me redimir. Porém, este é o dia em que o Senhor fez. Seja para nós dia de alegria e de felicidade. Dia de alegria e louvor. Dia de alegria e de rezarmos uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem uns pelos outros e também rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.